Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mikael, sou um brasileiro que vive aqui nos Estados Unidos, no estado de Utah, no condado de Salt Lake City. E eu gravo vídeos aqui mostrando meu dia a dia para vocês, conversando sobre vários assuntos e levando vocês aqui comigo de carona enquanto vocês veem aqui as ruas do condado. Hoje eu estou na South State Street, que é uma avenida aqui que corta praticamente todo o condado de Salt Lake City. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que inclusive deve balizar, deve ser primordial quando você faz o planejamento para vir para os Estados Unidos. Eu quero falar com vocês sobre aluguel. É muito importante vocês saberem, terem noção de aspectos burocráticos e práticos em relação ao aluguel. Então, se você está se planejando vir para os Estados Unidos, se você quer vir para o estado de Utah ou você quer ir para a Flórida, eu não sei para onde é que você quer ir, mas para onde você for, você vai ter que considerar questões relativas ao aluguel no seu planejamento. E quando eu vim para os Estados Unidos, para concluir meus estudos, foi um fato que pesou na escolha do local aqui que eu iria ficar nos Estados Unidos. Então eu escolhi Utah porque aqui teoricamente eu teria mais facilidade para alugar e para começar o meu projeto aqui. Se você chegou até aqui no meu canal, não sei se você é inscrito. Se você é inscrito, eu quero agradecer demais, porque você está aqui comigo constantemente, curtindo, comentando. Se você não é inscrito, eu peço que, se for da sua vontade, se o conteúdo te agrada, se inscreva no canal, porque semanalmente eu disponibilizo vídeos aqui. E também quero dizer a você que eu não sou o dono da verdade, eu compartilho a minha experiência, a minha realidade aqui, e mostro as ruas aqui do condado para você. Quando eu estava no Brasil, eu tinha vontade de ver como eram as ruas aqui, como era o trânsito, e poucos canais faziam isso. Então, se eu for para os Estados Unidos, eu vou gravar lá no carro mostrando como são as ruas. E aqui estou eu com vários vídeos aí, você pode assistir vários vídeos no meu canal. E eu vou falar com vocês em relação ao aluguel e vou dar algumas dicas importantes. É importante você assistir até o final, porque são dicas valiosas. Se você perder, você pode, no futuro, se vier para cá, ter alguma dificuldade porque não teve acesso à informação. Então, a primeira questão relativa ao aluguel é que aqui nos Estados Unidos, para você alugar, na maioria das vezes você precisa de documento. Um documento americano, não só o passaporte, mas eles querem saber quem é você. Eles querem saber se você tem algum histórico criminal, se eles fazem uma checagem completa em relação a você, inclusive em relação também ao seu crédito, porque eles não querem simplesmente alugar para uma pessoa que vai passar 1 ou 2 meses e depois vai entregar o imóvel, porque isso gera custos, vocês sabem, gera prejuízo para eles, administrativo, estrutural. Então eles querem que você tenha documento, ou que você no mínimo tenha um passaporte válido e a comprovação financeira suficiente para provar que você tem condições de pagar o aluguel aqui. Todos os locais vão fazer uma checagem em relação a você. E isso aí, pessoal, é uma coisa básica deles. Alguns são mais exigentes, outros são menos exigentes. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu me preparei, estudei muito em relação a isso e preparei tudo que era necessário para quando chegar aqui eu não ter nenhum problema, como de fato aconteceu. Quando eu cheguei aqui, com 2 dias já estava com a aplicação aprovada no condomínio que eu moro até hoje, mais de 1 ano que eu moro nesse condomínio. Então você tem também outras opções, que são os basements, que é o pavimento subterrâneo das casas. Muitos proprietários aqui alugam esses basements, e você
Geralmente tem 2 quartos, 3 quartos. É a estrutura de uma casa, só que ele fica no subsolo da casa, né? Você tem a entrada, geralmente é por trás da casa, que às vezes você encontra no marketplace do Facebook com preço inferior ao que você pagaria no aluguel e com menos burocracia. Aluguel no apartamento, né? Menos burocrático. Mas aí você tem que pesquisar no marketplace, você tem que falar com o proprietário, né? E esse é um processo necessário para você encontrar um basement, que também não está fácil. Por que não está fácil? Porque geralmente quem vive nesses basements são os próprios americanos. Aqui em Utah, raramente eu vejo assim uma família de brasileiros vivendo num basement. Pode acontecer, mas raramente eu vejo. As famílias geralmente conseguem aplicar num condomínio e vivem lá, porque se organizam, chegam com um valor suficiente. E nesses basements geralmente são os próprios americanos, às vezes até um familiar do dono da casa vive lá. Às vezes também são hispanos que alugam a outros hispanos, mas essa questão de basement é uma questão muito comum para que os brasileiros sobrevivam lá, não. Você também pode alugar quarto. Os quartos você encontra assim mais fácil, de maneira mais fácil. Você encontra esses quartos no marketplace, você encontra nos grupos de WhatsApp de brasileiros. É uma coisa que sempre tem, mas geralmente o quarto só aceita no máximo um casal, não aceita mais que um casal. As pessoas têm quarto. Pode ser que você encontre também pessoas que aluguem para mais de um casal, mas não é simples, eu nunca vi, né? E agora eu vou falar o que eu acho mais importante aqui nesse vídeo, que é em relação à preparação para você alugar um quarto, um apartamento aqui nos Estados Unidos. No meu condomínio, por exemplo, onde eu apliquei, eu tenho conhecimento de outros condomínios também que trabalham dessa forma. No meu condomínio você tem que trazer um calção, que esse calção é um valor relativamente baixo. Se eu não me engano, no meu condomínio foi $500 o calção que eu dei, mais a taxa de aplicação foi $200 e mais o aluguel proporcional, né? Se você chega dia 15, você paga só os 15 dias de aluguel, porque o vencimento é dia 1º. Então você paga o aluguel pro rata, que é proporcional. Você paga um calção que, se eu não me engano, é na faixa de $500, e você paga também a taxa de aplicação. Então você tem que vir preparado. Meu condomínio é assim, mas alguns condomínios exigem o primeiro mês de aluguel mais um mês de calção. Então você tem que vir preparado com 2 meses de aluguel. Mas quanto é o aluguel, Micael? Varia muito, varia do pavimento, né? Você está no primeiro andar é um preço, no quarto é outro, no quarto andar. Então varia de acordo com a questão da garagem, se você vai querer uma garagem coberta ou não. E tem muita variação, mas um apartamento de 2 quartos você encontra aqui de $1.600 até $2.000. Você vai encontrar um apartamento de 2 quartos. Então você tem que trazer esses $4.000. Você tem que ter um passaporte válido e você tem que ter uma comprovação financeira. Essa comprovação financeira é muito importante. Muito importante. Aqui eles exigem muito isso. Então eu disse em outro vídeo coisas que você tem que considerar, você tem que preparar antes de vir para os Estados Unidos. Se você vem para cá, você tem que ter um comprovante de renda. Não adianta a conta de Nômade. Eles não consideram essas contas da Nômade. Eles não. Aqui no meu condomínio, pelo menos, eu não tenho conhecimento de que eles aceitam. Mas no dia que eu fui aplicar, eu perguntei, eles que não aceitavam. Tinha que ser uma conta americana ou uma carta do empregador. Pro labore de empresa, alguma coisa nesse sentido. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar o seu extrato do Brasil, que comprova que nos últimos 3 meses você tem renda, o valor equivalente a 3 vezes o valor do aluguel aqui. Aí você vai ter que traduzir esse documento,
aí fazer a conversão do valor do real para dólar. Pode ser que alguém, como eu já disse, pode ser que alguém tenha conseguido fazer a aplicação e ter a aprovação sem que fizesse a tradução, mas no meu condomínio eu fui orientado a fazer isso pelo próprio administrador do condomínio. Ou você pode trazer uma carta do seu empregador do Brasil, ou uma carta da sua empresa, se você tiver empresa, atestando que você possui uma renda superior a 3 vezes o valor do aluguel. E essa carta tem que ser em inglês, né? Aí você vai providenciar isso, seu passaporte, essa carta e esse valor. Você vai aplicar no condomínio. A maioria dos condomínios vão lhe aceitar com isso, certo? Uma carta em inglês da empresa ou do empregador, passaporte válido, com visto válido também. Não adianta você chegar aqui, eu sei lá, de forma ilegal e querer aplicar no condomínio, que é muito difícil você conseguir. Tá certo? Você pode conseguir, mas é muito improvável. A não ser que você chegou aqui, já está aqui, já tem documento, um IT number, alguma coisa que possa comprovar sua identificação e conseguir aplicar. Mas se você vem só com passaporte, você tem que ter um visto válido para aplicar no condomínio aqui. Pode ser que você consiga de outras formas, mas pelo menos os condomínios que eu consultei precisam dessa documentação. E para mim, chegou aqui, conseguiu aplicar, você começou a sua vida aqui nos Estados Unidos. Uma coisa que você tem que saber é que se você atrasar o condomínio, se você for despejado aqui, chama de um eviction, você não consegue alugar mais nada em canto nenhum. Mas por que, Miguel? Eu não consigo. Se eu mudar de estado, até se você mudar de estado, você pode ter problema, porque o eviction é um processo judicial e há um registro, né? Os condomínios, os administradores de imóveis têm acesso a um banco de dados público de eviction. E quando você é despejado, vai tanto no seu nome quanto no nome da sua esposa. Então, se você sair de Utah e for para a Califórnia, eles vão consultar essa base de dados nacional e vai ver que você foi réu num processo de eviction e eles não vão alugar para você. Então, todo cuidado com aluguel aqui é pouco. Só assuma o aluguel que você tem condições de pagar, e a primeira coisa que você tem que pagar aqui é aluguel, não é carro. Então muita gente se prejudica porque chega aqui, se impressiona com os carros, quer comprar um carro caro e às vezes gasta o seu capital, a sua reserva comprando um carro, aí tem um problema de saúde ou até perde o emprego, um trabalho e não consegue pagar um aluguel, sofre um processo de despejo e não consegue mais alugar, vai ter que voltar para o Brasil ou morar num hotel desses aí que você paga diário. Então aqui não é fácil em relação a isso, né? Você tem que ter todo cuidado, fazer um planejamento, preparar essa documentação e quando chegar aqui tentar manter o seu aluguel em dia. Aí você me pergunta, esse processo de eviction demora muito? Não, é rapidíssimo. Aqui se você atrasa um aluguel 15 dias, você já está respondendo o processo de eviction. Se você morar num condomínio organizado, né? Tem advogados e tudo à disposição, então é muito fácil você passar por uma crise aqui e sofrer um processo de eviction. Por isso que muitos condomínios, inclusive, cada vez mais dificultam o aluguel aqui nos Estados Unidos, porque a gente está vivendo uma situação aqui meio complicada, né? Inflação dos alimentos, inflação dos aluguéis, combustível aumentou novamente aqui, então isso afeta o potencial financeiro das famílias que estão atrasando aluguéis, e isso está acontecendo aqui. Então você tem que vir preparado, vir ciente que os dois têm que trabalhar. Só um trabalhando aqui provavelmente não vai conseguir cumprir as despesas, principalmente se você está chegando agora aqui, que você não é um profissional no que você faz, e aí você pode passar por esse problema, né? Então eu sugiro que, se você tem criança pequena, pense bem no que você vai fazer, né? Porque a criança até 5 anos ela não estuda, então você vai ter que colocar ela numa creche, e a creche aqui não tem creche pública, você vai ter que pagar. Então pense bem para não ter dificuldade. E antes de aplicar, também se organize, porque aplicações assim
sem uma boa documentação, vão fazer você só jogar o dinheiro da aplicação fora. Você tem que se organizar. Por isso que eu acho que quem vem do Brasil para cá, como eu já disse no outro vídeo, tem que abrir uma empresa no Brasil. Abra uma empresa, abra a conta da empresa, faça sua movimentação bancária na conta da empresa, comece a se organizar, porque fica muito mais fácil você comprovar sua renda. Tá certo? Tô chegando aqui em Downtown e o trânsito já começa a ficar mais pesado aqui, e é muito bom estar com vocês mostrando aqui um pouco de Salt Lake City. Se você chegou até o final aqui, eu agradeço. Deixa um comentário aí, uma sugestão de conteúdo. Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa em relação a aluguel aqui, você pode deixar um recado aí, que eu vou ver se eu consigo gravar um conteúdo em relação à sua dúvida. E foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe, um abraço e até a próxima.